Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 4. Falou sobre o curso de evangelismo, já falou, né? Curso de evangelismo promovido pelo Departamento de Missões, então já falou aqui. Evangelho de João, capítulo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra que Jacó deu ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, se precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste em verdade. Deus aplique a sua palavra no meio do teu coração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pela palavra que nós acabamos de ler. A tua palavra, ó Deus, ela é poderosa. A tua palavra, ó Deus, ela é mais doce do que o mel. A tua palavra é uma fonte viva e inesgotável, que sacia o coração, que sacia a alma. Ó Senhor, a tua palavra vai permanecer para sempre. Seja exaltado o teu nome, seja exaltado o teu trono, seja exaltado, Senhor, a tua palavra. E usa, Espírito Santo de Deus, mais uma vez a tua palavra para nos abençoar. Sim, Senhor, nós reconhecemos que precisamos da tua palavra. Ó Espírito de Deus, nos colocamos diante do Senhor mais uma vez e pedimos a graça, pedimos a tua misericórdia a nosso favor. E queremos aprender mais da tua palavra. Essa é a minha súplica junto com tua igreja, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus amados irmãos,
Esse texto de João capítulo 4, você conhece, você já leu esta passagem várias vezes, eu tenho certeza. Também, meus amados irmãos, nós já pregamos várias vezes sobre este capítulo. E todas as vezes que a gente prega sobre este capítulo, tem sempre alguma coisa para que a gente possa aprender. Você vai continuar ouvindo mensagem desse capítulo, eu creio que muitas outras vezes, antes que Jesus volte. Isso com certeza vai acontecer. E meus amados irmãos, o texto é claro, o texto aqui está dizendo, irmãos, que Jesus, ele sai lá da Judeia e, irmãos, vai em direção a Galileia, retorna para Galileia. Estava na Judeia, parte sul de Israel, vai agora para a parte norte, que era a Galileia, que foi onde ele onde ele viveu durante 30 anos, depois que veio do Egito. E meus queridos irmãos, e aqui diz, irmãos, que ele resolve sair da Judeia, e a razão, o autor diz que foi porque os fariseus, irmãos, estavam ali querendo, talvez se aproximar de Jesus, mas havia ali uma questão, o fato dos discípulos de Jesus estarem batizando muito mais do que João, e aí, irmãos, em função talvez desse interesse, entre aspas, dos fariseus, Jesus resolve sair de lá e vai em direção a Galileia, ou seja, vai sair de um centro bem mais agitado, que era Jerusalém, para uma região menos povoada. Vai sair exatamente, irmãos, para evitar o contato com um grupo religioso, irmãos, que não queria ou não estava interessado em aprender dele. Eram religiosos, mas que negavam a revelação de Deus através dele, Cristo Jesus. E o que é que ele faz? Ele resolve ir para Galileia, Galileia dos gentios, Galileia dos esquecidos, a Galileia daqueles que ficavam muitas vezes lá relegados a segundo plano. Ele resolve ir para aquela região, levando ali as boas novas, junto com seus discípulos. E diz a palavra de Deus, irmãos, que para que ele saísse da Judeia para ir para Galileia, ele tinha que passava ali entre uma região e outra, a terra e a cidade dos samaritanos, que o texto, irmãos, diz que eles evitavam passar, os judeus evitavam ter o contato com os samaritanos, mas Jesus faz questão de exatamente passar ali, nas terras dos samaritanos, irmãos, e de forma especial numa aldeia chamada Sicá, irmãos. E diz a palavra de Deus, irmãos, que lá, próximo a essa aldeia, vai acontecer exatamente aqui esse encontro de Jesus com uma mulher. E o que vai acontecer nesse encontro, irmãos? Revelações teológicas profundas que poderia ter sido dada aos sacerdotes, ao sinédrio, aos fariseus, aos saduceus, aos escribas, mas ele não vai dar essas informações ou essas revelações, irmãos, a estes. Ele vai trazer essa revelação a quem? A uma mulher samaritana. E essa mulher, irmãos, samaritana, irmãos, ela aparece ali e diz o texto, irmãos, que Jesus estava lá, esperando a volta dos seus discípulos que tinham entraram na cidade para comprar comida. Horário, meio-dia, o sol estava no alto, e o que é que Jesus faz? Jesus senta ali de lado daquele poço, daquela cacimba. Quem já viu uma cacimba aqui, levanta a mão. Pronto, Jesus se senta do lado de uma cacimba, porque essa geração mais nova não sabe nem o que é cacimba.
Ainda bem que tem gente aqui que é da minha geração, né, Marco? Sabe o que é uma cacimba, né? Porque chega para um menino novo hoje, chega, meu filho, você já viu o que é isso, cacimba, né? Vai dizer, não sei o que é, eu sei o que é piscina, né? Eu sei o que é parque aquático, mas cacimba. Mas a gente que é mais antigo, né, sabe o que é uma cacimba. E meus amados irmãos, estava ele lá, do lado da cacimba, enquanto os discípulos foram comprar comida. E é nesse momento, irmãos, que lá vem uma mulher, sai lá da sua aldeia e vem em direção àquele lugar para pegar água, num poço conhecido por todos aqueles que moravam naquela região. Aquele poço era um poço antiguíssimo, tinha quase 1500 anos, brotando água para aquelas pessoas que chegavam ali e precisavam de água. E diz a Bíblia, irmãos, que ela chega, se aproxima daquele poço, irmãos, e essa mulher samaritana vai ter o privilégio de conhecer alguém que ela esperava, que ela acreditava que ele viria, mas ela jamais imaginava que o iria encontrar exatamente naquele poço. Talvez ela imaginasse que fosse encontrá-lo num momento de apoteose, de êxtase, de uma revelação espiritual extraordinária. Chega ali junto ao poço, aquela mulher, irmãos. Uma mulher, irmãos, que o texto vai trazer para nós uma ideia de quem era essa mulher. Quem era essa mulher a qual Jesus vai falar de coisas extraordinárias com relação a Deus, com relação ao culto a Deus, com relação à adoração a Deus e com relação à esperança e às promessas do Deus que ela também cria. É uma mulher, meus amados irmãos, que a princípio parece que ela amou, mas não foi amada. Por quê, pastor? Porque o texto diz que na sua vida sentimental, ela chegou a ter 5 maridos, 5 homens, mas os 5 homens deixaram ela, e o 6º parece que não tinha uma boa relação com ela não. Uma mulher, meus amados irmãos, que provavelmente ela amou. Não sei se ela amou 2 ou 3 desses maridos, talvez ela tenha amado até os 5 maridos, mas parece que eles não amaram ela. Então, quem é essa mulher? É uma pessoa que vai trazer ou demonstrar um sentimento difícil no seu coração. Amava, mas não era amada. A samaritana, irmãos, é como muitas pessoas hoje nesse mundo. Há muitas samaritanas, há muitos samaritanos que estão vivendo essa situação. Pessoas que amam, mas vivem a frustração de não ter o retorno. Quantas pessoas hoje, irmãos, vivem essa realidade? Ama o esposo, mas descobre que o esposo não a ama. Quantas mulheres vivendo esse tipo de sentimento? Quantas mães viveram a vida amando e dedicando amor aos seus filhos, mas quando chegaram lá na idade da velhice, perceberam que a reciprocidade desse amor não chegou a acontecer. Quantas? E às vezes sentem isso, choram por causa disso. Quantos filhos hoje, meus amados irmãos, dessa geração aí, que não sentem amor dos pais? O que os pais lhe dão muitas vezes é o quê? É a tecnologia para substituir a presença. E o sentimento de amor e relação não existe.
Nós temos aí diante de nós, irmãos, uma geração que vai ser a geração frustrada. Por quê? Porque não convive com os pais, não sentem amor dos pais, porque os pais muitas vezes, como é que eles se comportam? De forma egoísta, eles só pensam nele, no prazer dele, sou eu primeiro. E a família fica depois, a mulher fica para depois, o marido fica para depois, os filhos ficam para depois, os amigos, primeiro eu. Quantas pessoas, irmãos, são como essa mulher samaritana? Vivendo a experiência traumática da área sentimental. E é horrível isso. Vai conversar com uma pessoa que vive traumas e sentimentos. Você vai ver, aquela pessoa ela é triste. Talvez ela não demonstre, talvez ela tente esconder, mas ela vai dizer quanto aquilo machuca. Amou alguém, mas não houve retorno desse amor. Se dedicou, mas não houve reciprocidade. É o caso aqui, irmãos, dessa mulher, irmãos. Não recebeu o amor em troca, provavelmente que ela deu a esses homens. Uma mulher, irmãos, que é desiludida, talvez esgotada, cansada da vida, sem alegria, e ali ela se encontra com ele, e Jesus começa a conversar com ela, pedindo água, e aí ela reage com aquele pedido, acha estranho, um homem está ali naquela hora, conversando com ela, e Jesus começa a dialogar com aquela mulher, irmãos, e ela resolve, quando percebe que ele era diferente, quando percebe que ele começa a falar as coisas do coração dela, que estavam no coração dela, aquela mulher resolve tirar a máscara dela. Vai chamar seu marido. Eu não tenho marido. Ela poderia dizer, eu tenho. Se vivo bem com ele ou se não vivo, mas tenho. Mas ela chega e diz, eu não tenho. Ela abre o coração para ele. Aí Jesus chega para ela e diz, é verdade. Você já teve 5 e o atual não é seu marido. Quando nós chegamos diante de Deus e na presença de Deus, não só ela, essa mulher, mas qualquer um de nós, quando você chega diante do Senhor, que você se coloca na presença de Deus para conversar com Deus, seja lá no teu quarto ou aqui na igreja, ou seja em algum lugar especial, onde você vai se dirigir, porque você deseja falar com Deus sozinho, ou talvez num local que você acha adequado, o que é que acontece com você? Você tira a sua máscara, porque não adianta, não tem como esconder. Nós usamos máscara lá fora, nós vivemos numa sociedade que usa máscara. É feito esses dias, né, o carnaval. O que é o carnaval? Uma farsa. Nós sabemos disso, é uma farsa, uma mentira do diabo e da carne. Se divirta, não se preocupe, dê evasão aos seus desejos, use a máscara da felicidade, mas ela não existe, é uma máscara. Por quê? Porque na quarta-feira a máscara cai, volta a realidade, volta a crise, volta a tristeza, volta a angústia, volta o vazio. Essa é a realidade do pecador que não tem Deus. Ele vive esse trauma, ele vive essa situação. É como alguém certa vez falou algo interessante, né? Com relação aos crentes, entre aspas, Eduardo, que aproveita o carnaval e cai na gandaia. E alguém falou o seguinte: esses tais que às vezes estão dentro da igreja e que diz que é crente, já estão prontos para o carnaval.
eles continuem usando a máscara que usam na igreja. E é verdade. Já usam a máscara dentro da igreja. Já que vão para lá, continue usando essa máscara que você usa dentro da igreja. E é verdade, irmãos. Quantos crentes fracos, quantos crentes, irmãos, que já não tem mais comunhão com Deus, quantos crentes, irmãos, que não sabem, não tem interesse na Bíblia, quantos crentes, meus amados irmãos, que não levam a sério os preceitos e a ordenança do Senhor, e serviram a Satanás, até celebridades do meio gospel, saíram, desfilaram, se inclinaram, se dobraram perante Baal. O culto é para quem? Para Baal. O culto é para quem? Para o Deus desse século. O culto é para quem? Para o príncipe deste mundo. O culto é para quem? É para Satanás. E o que é que eles fizeram? Eles se dobraram, irmãos. Eles se inclinaram, eles adoraram. Não sabem que é uma festa maldita? Sabe? Quer uma prova disso? Não precisa ser um teólogo para entender. Se eu perguntasse a você, Marco, qual é a figura mais representativa do carnaval? Você sabe qual é? Sabe qual é a figura mais representada? É do demônio. Observe. Não precisa ser um religioso, não precisa ser um teólogo, não precisa ser aquele camarada que entende de Bíblia. Não, observe pelo lado só do que é óbvio, da razão. O que é que você percebe? O que é que identifica o carnaval? A figura que mais se identifica, que mais as pessoas tentam demonstrá-la. Demônio, Satanás, o chifre. Aí para mesclar, bota lá o palhacinho, né? Bota lá o anjinho, outra coisa lá qualquer, né? O personagem do cinema, os personagens, as celebridades, traz aí, né? Os bonecos das personalidades, traz aí, vamos imitar outros personagens, o pirata, o palhaço, tá bom para mesclar, né? Mas a figura principal quem é? Quem sempre ela está lá, ela está sempre em evidência. Quem? Satanás, meu irmão. Aí tu vem dizer que não há nada demais. Aí os pastores chegam e dizem, não, mas a igreja tem, né, que entender, é para pregar o evangelho para essas pessoas, é a cultura. Usando máscaras, irmãos, que a gente não consegue tê-las diante de Deus. É como eu já disse, sempre digo aqui, já repeti isso várias vezes, quer ver um lugar que você não consegue usar a máscara? É lá no seu quarto. Eu duvido que lá você use máscara. Lá no teu quarto, quando tu está sozinho com Deus, não tem como usar não, meu irmão, não tem não. É lá você se prostra e diz, Senhor, o que é que eu sou? Eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu venho transgredindo a tua palavra, as ordenanças, a tua lei, não tenho o que esconder, e é verdade, irmãos. E essa mulher, irmãos, resolve tirar a máscara dela, a máscara de uma mulher que vivia desiludida. E o que é que esse texto vai nos mostrar, irmãos? Uma mulher, irmãos, que vive o drama, primeiro, dela ser mulher. Eu sou mulher. Há 2000 anos atrás, numa cultura machista, numa cultura completamente que se caracteriza dessa forma. Eu não estou dizendo, irmãos, que o homem não é o cabeça da mulher, a Bíblia diz isso. Mas na sociedade machista, irmãos, o homem não sabe o seu papel. E no caso aqui, irmãos, o que é que eles faziam? Eles a desclassificavam, ela não tinha direito a nada. Por quê? Porque era uma mulher. Não,
pense numa imagem inconcebível. Não havia condições. Um rabino conversar com uma mulher, mesmo que ela fosse judia, ele não fazia isso. O rabino, o mestre, conversar com uma mulher, não fazia isso não. E conversar com uma mulher samaritana. Aí ela olha e diz assim: rapaz, é uma coisa extraordinária, inédita, eu nunca vi isso. Um rabino vir conversar comigo, querer dialogar comigo, pedir água para mim, que sou samaritano, que sou uma mulher. Como muitas hoje, irmãos, sofrem também, seus preconceitos. Há muitas pessoas que sofrem preconceitos, irmãos. Essa mulher, irmãos, ela é vítima de um racismo. Você é judeu, eu sou samaritano, meu povo não tem comunhão contigo. Você é de uma nação, eu sou de outra. Racismo, irmãos, existe ainda hoje nos nossos dias. Ah, você é branco e eu sou negro. Ah, você é rico e eu sou pobre. Ah, você é amarelo, você é índio. Você é deficiente físico. Qual é a realidade dessas pessoas, irmãos? Preconceito, elas sofrem preconceito. Quer ver uma pessoa hoje, irmão, no século 21, século da tecnologia, da ciência, da sabedoria, dos homens mais sábios da história da humanidade? Sabe quem é uma pessoa hoje que sofre preconceito, irmãos? Quanto mais lei se cria, mais não adianta a gente ver essa realidade. Sabe quem sofre tanto preconceito hoje? O idoso. Precisa se criar lei para dar um privilégio ao idoso? Não precisava, seria uma questão cultural. Não, gente, vamos honrar. É uma pessoa idosa, é uma pessoa de dias, temos que ter o respeito a ela. Na nossa cultura, irmãos, na cultura brasileira, na cultura ocidental, porque é idoso. O idoso não escuta direito. O idoso não entende as coisas. A gente repete e tem que repetir de novo. Se vai andar com a pessoa para os cantos, meu Deus do céu, é uma agonia. A minha sogra tem 90 anos, irmãos. Quando eu vou pegar ela para levar ela para o médico ou alguma coisa, irmãos, pense numa agonia para ela entrar dentro do carro. E para ela sair é que é bronca, viu? Ai. Ainda bem que ela não está me ouvindo. Só a filha dela, mas não fale não, viu? Minha sogra, isso aqui, é o que, meu filho? E quando eu estou dentro do carro, irmãos, quando eu estou dentro do carro dirigindo, aí uma Vera está no primeiro banco, do banco de lado de mim, e ela fica atrás, sentada. Vai para o hospital, vai para o médico, vai fazer um exame, vai levar ela para comprar alguma coisa no mercadinho, que ela gosta de comprar as coisas dela. Vamos lá, vamos levar. Aí ela vai. O carro fechado. Aí a irmã Vera começa: mamãe, não sei o quê. Aí ela: ei. Mamãe, não sei o quê. Ei. Mamãe, não sei o quê. Ei. Aí eu digo: Jesus, tenha misericórdia. É o idoso, gente.
não escuta, não entende, a gente repete as coisas. É uma dificuldade. Sofre preconceito, sofre, gente. A sociedade, infelizmente, não respeita. Hoje, a mídia, né, ela critica e às vezes até discursa com relação a certos grupos hoje, que eu não quero citar aqui, principalmente aqueles que têm uma preferência sexual um pouquinho diferente. Aí a mídia hoje faz aquele alarido. Sim, e os outros grupos que sofrem preconceito, vocês não lembram não? O idoso, a criança, o índio, o deficiente físico. Essa mulher, meus amados irmãos, ela era vítima do racismo. Aí Jesus chega para ela e diz: olha, eu não estou nem aí para o racismo. Eu vim salvar judeu, samaritano, grego, egípcio. Eu vim salvar romanos, eu vim salvar pessoas de todas as nações do mundo. Eu vim salvar as pessoas de pele branca, de pele amarela, de pele escura. Homem, mulher, criança, a graça é para todos, amém, irmãos? Essa mulher, irmãos, quando ela se apresenta a Jesus, irmãos, no aspecto moral, desprovida completamente, provavelmente sofria isso lá no ambiente que ela morava. Alguns entendem, irmãos, que o horário dela vir pegar água demonstra isso. Ela queria evitar o contato com as pessoas, que provavelmente pegava água num horário mais adequado, mais cedo. Ela vem meio-dia pegar água. Hora de quê? Hora da refeição, hora que as pessoas estão em casa comendo, hora de se sentar em família e comer. E o texto dá essa ideia, irmãos, que Jesus chega, pede aos discípulos para ir buscar alimento, eles saem e vão pegar o alimento, porque era a hora da refeição. Ou seja, o que é que as pessoas estavam fazendo em casa lá na vila onde ela morava? Estavam reunidas para a refeição. E é a hora que essa mulher sai para ir buscar água. É uma pessoa, irmãos, que chega diante do Senhor com um estado de ignorância muito grande. Ignorância que eu falo não é grosseria, ignorância que eu falo é desconhecimento. E Jesus vai perceber isso. O autor vai demonstrar isso, João vai demonstrar isso. E aí quando ela começa a tirar as dúvidas do seu coração, olha, com relação ao Messias, nós cremos que ele vai vir, a gente espera também. Os judeus não esperam, nós esperamos também. Olha, nossos pais dizem que é para adorar aqui nesse monte, os judeus dizem que é lá no templo. Qual o lugar que tem que adorar, já que tu és profeta, já que você é um homem que parece que entende das coisas? E a dúvida estava ali naquele coração dela, irmãos, as incertezas com relação ao verdadeiro culto a Deus. Mas essa mulher, irmãos, provavelmente que era mal amada, que sofria preconceito, essa mulher, meus amados irmãos, que tinha um estilo de vida que era não muito apreciado, vamos assim dizer. Essa mulher, irmãos, que tinha lá as inquietações e as dúvidas no seu coração, essa mulher, irmãos, ela tem uma esperança. E a esperança é exatamente essa. Quando ela chega e diz: Senhor, olha, nós cremos que o Messias, ele virá. Nós também estamos esperando. Nós temos a esperança de que ele venha. Para a surpresa dela, o Messias que ela estava esperando estava ali. Quando ela pensava que tinha que ir buscar o Messias veio buscar ela.
Não foi assim contigo? Tu não tinha força para buscar Deus. Nós não tínhamos força para sair do pecado. Nós não tínhamos condições de ser libertos das trevas. Mas o que foi que Ele fez? Ele veio ao nosso encontro, porque a gente não podia ir ao encontro dEle. Não tínhamos força para isso, mas um dia Ele veio, nos resgatou, nos restaurou, nos transformou e nos tornou novas criaturas. Amém, irmãos? E aqui o texto diz isso, irmãos, no verso 26. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Ela diz: olha, nós estamos esperando o Messias. O versículo 25: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Como é que ela esperava esse Cristo? Talvez com uma ideia de um esplendor real, de autoridade, mas estava ali agora o Cristo diante dela, se identificando com ela, como um ser humano também. Como? Parou ali, porque o texto diz que ele estava cansado. E Jesus se cansava? Claro, irmãos, era um ser humano. Olha aqui o texto, né? O texto diz isso. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu ao seu filho. Estava ali a fonte de Jacó, ou seja, a cacimba, cansado da viagem. E ele se cansou de andar. Foi. Costumava andar muito. Cansou. Chegou para os discípulos e disse: eu vou ficar aqui e vocês vão para a cidade comprar lá comida, porque já é a hora do almoço. Humano, irmãos, a partir do momento que chega para ela e diz: você poderia me dar água? Quem é que tem sede? É o ser humano, irmãos. E ai de nós se não bebermos água. Todo dia a gente bebe água, irmãos. Todo dia nós temos sede. E ele chega e diz: você poderia me dar água? E aí começa o diálogo. Quando ela percebe, irmãos, e declara que a esperança que ela tinha, ele diz: eu sou esse Messias que você está esperando. E aí ele vai dizer para ela que ela tinha uma sede, mas não era aquela sede que ela conhecia, que nós também temos necessidade. Ele vai falar para ela de uma sede que ela sentia no seu coração. O Salmo de número 42, eu quero caminhar para o final. Salmo de número 42 diz assim: o salmista ele vai trazer esse pensamento. Salmo de número 42, versículo 2. A minha alma tem sede do Deus. Quando irei e me verei perante a face de... Foi o que aconteceu com ela. Ele vai falar para ela da água viva que ela precisava porque estava sedenta. E aí ele diz: eu tenho essa água, eu sou essa água. Amém, gente? Que na verdade, irmãos, isso que o salmista declara é a realidade de todas as pessoas dos nossos dias, irmãos. A sociedade que nós vivemos, irmãos, ela está sedenta, tem sede de Deus, do Deus vivo. Essa é a realidade dos nossos dias. E o homem sem Deus, o homem que vive sedento, que tem sede de Deus, irmãos, o que é que ele vivencia hoje? A chantagem que o diabo
diz para ele que tem como resolver o problema, que pode saciar a sua alma. E aí oferece o quê? Oferece a diversão. Satanás e o sistema desse mundo, irmãos, oferece para as pessoas para poder saciar a angústia da sua alma. Oferece o que para muitos jovens hoje, e não só jovens, mas pessoas já acima da idade da juventude, irmãos, são viciados também. Oferece a droga. Oferece a fortuna, oferece o poder, oferece a fama, tentando saciar a sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus, diz o salmista, do Deus vivo. E Jesus, irmãos, Ele é a água que mata a sede de toda a humanidade, amém? Ele matou a tua sede, Ele saciou você. Por isso que você adora Ele, por isso que você louva Ele, por isso que você passa por aperto, dificuldade, mas você está lá dizendo: Senhor, eu não estou mais morrendo de sede. A água do céu o Senhor fez brotar para mim e ela jorra no meu coração. Eis aí o motivo, irmãos, da alegria do crente. Ele tem vida, amém? É feito a planta, né? É porque ela não fala, mas se tua planta lá no teu jardim falasse, ou lá na tua caqueira falasse, uma das coisas que ela ia chegar para você e dizer: olha, não deixe de botar água aqui aqui junto de mim. Ela diria isso para você. Hã? Por quê? Porque ela iria dizer a você: sem água eu não vivo, sem água eu vou murchar. Assim somos nós, irmãos, precisamos da água, mas da água viva, amém, irmãos? Satanás não tem essa água, Satanás não consegue saciar a sede do homem, irmãos. Então o que ele fala? O que ele faz? Ele usa dessas estratégias, dessas artimanhas, mas não adianta. Mas nós louvamos a Deus, irmãos, porque um dia Ele saciou a sede do nosso coração, amém? Por isso nós nos regozijamos, nós nos alegramos nele. Por quê? Porque Ele nos libertou, nos saciou, e hoje nós temos vida, e vida em abundância, amém, igreja? Amém. E aqui, irmãos, o texto, irmãos, ele vai exatamente trazer isso para nós, e querendo concluir agora, ele diz aqui, irmãos, no versículo 27, neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com uma mulher. Até os discípulos de Jesus, irmão, ficaram olhando assim, disse: papai, ele conversando com uma mulher, e com uma mulher samaritana. Ele veio para pecadores, amém, irmãos? Os fariseus, os saduceus, os escribas, o sinédrio, irmãos, eles eram autossuficientes, prepotentes e arrogantes na sua religiosidade. O que é que Jesus vai fazer? Vai oferecer salvação para quem? Para os desprovidos, os pecadores, os necessitados, para os simples, para os rejeitados, para os discriminados. É isso que ele vai fazer, irmãos. Vai se revelar a quem? A uma mulher. E aqui nos diz, irmãos, o texto, irmãos, que a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aquela mulher agora, irmão, se alegra com aquilo que Jesus traz para ela, a palavra de revelação da verdade de Deus para ela.
e ela passa a ter aquela alegria tão grande ao conhecer e ele se revelar para ela, que ela vai lá na cidade, chega para as pessoas e diz: olha, o que eu vi e o que eu ouvi, vocês precisam ver e ouvir. E esse é o desafio da igreja, chegar para as pessoas e dizer assim: olha, a alegria, o regozijo, a esperança de salvação e a bênção que Deus concedeu a mim, Ele quer dar a você também. Levar as verdades de Deus para as pessoas. Eu não sei aqui na igreja se tem alguém que de repente se parece com essa mulher. Não falo na questão do sexo, mas falo na questão da vida. Talvez você esteja aqui vivenciando uma situação de preconceito, de desilusão, de angústia, de tristeza, de falta de paz no coração. E o que é que você precisa? Saciar a sua sede, a sede da sua alma. E quem é que pode fazer isso por você? É Cristo Jesus. Entregue sua vida a Ele, só Ele salva, só Ele o caminho, só Ele a verdade, só Ele a vida. E Ele vai voltar. O Jesus que se revelou à samaritana, Ele vai voltar. Para buscar quem? Para buscar a sua igreja. E o meu desejo é que você também faça parte. Você que está me ouvindo aí pela live, se Deus falou ao seu coração, procure uma igreja evangélica próxima do seu bairro, da sua casa, vá lá, confesse a Cristo e vá fazer parte desta igreja. Faça isso. Creia que aquele que é o Senhor e Salvador, Ele está aqui nesta noite através do seu Espírito. E quem já bebeu da água, levante a mão. Você já está saciado? Diga amém. Amém. Eu nunca vi uma pessoa saciada triste. Você já viu? Agora tem pessoa que está com fome, com a cara feia, né? O que é que você tem, meu filho? Eu estou com sede, já estou aqui impaciente, estou morrendo de sede. Aí a pessoa fica: não, vamos conversar. Aqui conversar, rapaz, eu estou com sede, estou com fome. Não, vamos resolver um negócio aqui. Que nada, rapaz, eu quero é comer. Não é assim, né? Agora, Gleice, como é uma pessoa saciada, ela fica bem tranquila, fica bem calma, né? E aí, como é que você está? Estou bem, barriga está cheia. Como é que você está? Saciado, meu irmão. É por isso que eu sempre digo, irmão, eu não entendo crente de cara feia, não dá para entender, não. O crente carrancudo de cara feia, insatisfeito. Ô meu irmão, estás com sede ainda? Vai para a fonte, meu irmão. Está com fome, meu irmão, espiritual? Vai te alimentar da palavra, né? Deixa de ser azedo, cara feia, de insatisfeito, insatisfeita. Não tem Jesus não, é? Teu nome está escrito no livro da vida, meu irmão. Está salvo ou não está? Estou. Então te regozija. Vai lá compreender lá o que Paulo está dizendo, né? Alegrai-vos o Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, né? Seja alegria algo notório no seu coração. E eu tenho certeza que o Senhor já saciou você. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.